E eu acho que o Brasil está numa posição muito interessante, porque de todas as grandes economias do mundo, pensa G7, a situação agora com a Austrália, a relação da China com a Índia, o Brasil não tem problema com a China, grandes problemas. O Brasil tem alguns pequenos problemas comerciais, mas quando a gente pensa nos grandes problemas de conflito de interesse do plano internacional, não existe esse tipo de problema na relação do Brasil com a China, o que é muito positivo. Então, eu acho que o Brasil se beneficia muito mais da sua relação com a China do que ele tem problema. A gente se beneficia com comércio e investimentos. Se bem que a ministra Tereza Cristina, com quem você trabalhou, teve que apagar uns incêndios, né? Sim, mas são incêndios de cunho comercial, quando a gente pensa. A gente tem agora a questão, né, da carne bovina, a gente já teve outras questões no passado. Durante a pandemia de Covid-19, a gente teve alguns frigoríficos que ficaram bloqueados durante um período de tempo, mas isso não afetou o nosso ritmo de exportação. A gente bateu recorde em cima de recorde, principalmente nos últimos anos, diante das questões comerciais que envolveram China e Estados Unidos. Então, o Dumas tocou num ponto importante quando ele falou da diversificação. Eu sei que você estava pensando mais na diversificação de clientes da pauta de exportação brasileira, mas tem a diversificação de clientes, ou seja, não vender apenas só para a China, né? E 1/4 de tudo que o Brasil exporta é soja em grão para a China. Então, é preciso diversificar, mas também tem a diversificação de produtos, né, de agregação de valor. Quando a gente pensa na pauta de exportação agrícola, esses últimos anos representaram uma grande agregação de valor, porque a gente começou a exportar proteína animal diretamente, não apenas a soja, para criar proteína animal lá. Isso já foi um grande salto na agregação de valor. Não é suficiente, continua sendo o nosso maior problema, né? Diversificar, assim como a China diz que ela precisa diversificar fornecedores, né? Ninguém quer colocar todos os seus ovos na mesma cesta. É realidade para eles. Na realidade, foi essa parte da África, que ela estava diversificando o fornecedor. Tá tentando ou mesmo na América outros, do Sul. Né? Mas essa que é a questão. Assim como é um problema para eles dependerem só da gente, porque, convenhamos, o Brasil pode ter problemas também, deixa abordar climáticos, esse aspecto que você levantou das relações entre o Brasil e a China, Larissa. O embaixador chinês se transformou num personagem da nossa política recentemente. Poucos embaixadores se demonstraram vamos dizer assim, se mostraram tão voluntariosos como o embaixador chinês aqui. Brigando com o filho do presidente, indo ao legislativo, participando diretamente, inclusive, da espuma de rede social, tudo aquilo que a gente conhece do debate político brasileiro, o embaixador da China estava metido dentro. Uma das mensagens essenciais dele era: se vocês acham o Trump tão maravilhoso, prestem atenção onde é que está o futuro de vocês. Está com o Trump, que foi derrotado, uma péssima aposta de política externa por sinal, mas isso é outro problema. Agora, onde o Brasil está nesse conflito que existe entre Estados Unidos e China? Pois é, a gente não... Levando em conta isso que a Larissa estava dizendo, como que a gente precisa desse mercado, né? Acho que o primeiro ponto que a Larissa bem colocou, a gente está longe da China, geograficamente falando, o que é uma grande vantagem. Pergunta para a Índia, pergunta para o Vietnã, que tem... O Afeganistão. Pergunta para as Filipinas, Paquistão. Tem todos ali o Sudeste Asiático que, como são vizinhos, tem disputas fronteiriças, principalmente no mar, com a China. Japão, Diaoyu, Senkaku, que são ilhas ali no mar da China. Ou seja, nós estamos do outro lado do mundo, onde esses aspectos geopolíticos clássicos não interferem na nossa agenda. Os problemas são problemas pontuais comerciais, de problemas do comércio, e quando tem posições políticas que não têm ligação com isso. Ou seja, problemas criados por nós mesmos. Sendo que nós temos também uma grande interação econômica com os Estados Unidos, e nós estamos muito mais perto dos Estados Unidos do que da China. Então, até historicamente, inclusive pelos valores das sociedades, nós somos muito mais próximos dos Estados Unidos. Não interessa tomar partido. Como você bem colocou, briga de cachorro grande que nós não somos. Por que nos envolver? Então, em termos políticos, esse não envolvimento direto traz vantagens. É porque eu pensei num provérbio indiano.
quando eu usei essa figura de linguagem de cachorro grande, os indianos, na verdade, falam em briga de elefantes, quem sofre é a grama. Nós somos a grama. Veja, eu concordo com o que foi colocado. Não é momento de você tomar um partido. E como você acabou de colocar aqui, o embaixador chinês, ele está repetindo mais ou menos a ideologia do Xi Jinping, de mostrar um pouco os dentes. Hu Jintao, que já está pegando desde a época de Deng Xiaoping, de 1979, vai falar, olha, vamos conquistar aos poucos, vamos tatear o rio, tatear as pedras. Xi Jinping falou, não, agora é hora da gente começar a mostrar. Então eu vejo que o comportamento do embaixador chinês, ele já foi muito mais combativo. Eu nunca tinha visto um chinês assim. Eu também não. Está muito mais combativo, respondendo de certa maneira, Larissa, à altura. Foi uma surpresa para você? Olha, eu acho que foi um período um pouco atípico também das relações do Brasil com a China. Eu acho que a China nunca havia estado no debate político brasileiro da forma como ela esteve, né, ao longo dos últimos meses. Respondeu à altura, mas não se esperava. Eu acho que foi uma situação um pouco atípica. Mas eu acho interessante também pensar, e eu concordo com a posição do Guinter, que eu acho que não faz sentido o Brasil e a China tomarem posição numa questão como essa da relação da China com os Estados Unidos. A relação da China com os Estados Unidos é muito peculiar e ela envolve interesses que não são os nossos interesses. A gente não está discutindo uma posição de pivô para a Ásia, como o Dumas falou lá no início. O Brasil não tem essas pretensões. A gente quer se desenvolver. A nossa pretensão é o desenvolvimento econômico. Se é o desenvolvimento econômico, me parece que a China é um grande parceiro para o nosso desenvolvimento econômico. E quando a gente pensa nesse futuro do desenvolvimento econômico chinês, né? A gente mencionou urbanização, por exemplo. Que impacto isso tem para o Brasil? É extremamente positivo. Quanto mais a população chinesa se urbaniza, mais o Brasil é visto como um fornecedor essencial. A China tem dois grandes problemas para administrar: segurança energética e segurança alimentar. Os dois assuntos estão super em voga nesse momento. E o Brasil está lá na ponta da segurança alimentar. É uma posição muito favorável. Não é dada, não é garantida. Mas estamos explorando bem, Larissa, agora que a gente está indo para o final do programa. Eu acho que a gente pode explorar melhor.